Nós estamos pregando aqui uma série de mensagens sobre os Salmos. E hoje eu queria compartilhar com os irmãos sobre o Salmo 37. E nós vamos ler apenas 8 versículos. Porque o Salmo 37 é um salmo importantíssimo. E eu já vou explicar por quê. Vamos ler o texto. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E fará sobressair a tua justiça e a luz o teu direito, como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os teus desígnios. Senhor, nós estamos tão gratos a Ti, pelas coisas tão lindas que o Senhor tem feito na vida de tantas pessoas, aqui no nosso ambiente, naquelas pessoas com quem nós convivemos. E nós sabemos que isso é resultado da Tua graça sobre as nossas vidas. Te damos graças pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos Te servir, de sermos úteis com as nossas palavras, com os nossos gestos, com os nossos telefonemas, com as nossas conversas, com a nossa disposição manual de fazer pequenos detalhes para que um encontro como esse seja tão gostoso, tão aconchegante. A nossa gratidão a Ti, porque nós sabemos que isso vem de Ti. E agora, Senhor, nós lemos a Tua palavra e pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor enriqueça a nossa vida, e que ninguém que está aqui saia como entrou, mas que o Teu Espírito, na sua bondade, se manifeste entre nós. É a nossa oração no Teu nome. Amém. Amém. Uma grande parte das pessoas, ou talvez a maioria, se preocupa muito em cuidar do seu corpo. As pessoas têm certos cuidados e cada vez mais os meios de comunicação educam as pessoas para que elas cuidem do corpo. As academias estão cheias. E não é tão barato assim você praticar e estar numa academia. Verdade que tem algumas bem baratinhas, né? Porque são academias quase públicas, né? Que oferecem essa oportunidade para tanta gente. E as pessoas malham, as pessoas se preparam, mas poucas pessoas cuidam das suas emoções, da sua alma, do seu coração, nesse sentido espiritual e emocional. E isso vai fazendo com que as pessoas, ao invés de ganharem saúde, elas cada vez mais vão se tornando pessoas adoecidas. E às vezes elas não se dão conta disso. Elas passam a ter uma vida de muita ansiedade, de muito desespero, de muito temor, de pânico, porque elas não cuidam da sua mente, do seu coração, da sua alma. O Salmo 37 é uma advertência para que a gente tome alguns cuidados. Ele nos adverte sobre um caminho para a gente ter uma vida saudável do ponto de vista espiritual e emocional, consequentemente, e também fisicamente.
Porque tudo aquilo que acontece no teu espírito, na tua emoção, atinge o seu corpo, atinge a sua saúde. E ele começa fazendo uma advertência, advertindo-nos para algo que está muito presente no coração de todo ser humano, que é uma certa indignação com relação àqueles que fazem o bem, ou melhor, com aqueles que fazem errado e provocam em nós, ou nós, quando nos achamos que estamos fazendo o bem, provoca em nós uma certa indignação por ver aqueles que fazem o mal irem tão bem. Nós somos tomados por isso. E o Salmo começa alertando isso, dizendo assim: vocês não devem se preocupar com esses malfeitores. Não abrigue no coração de vocês inveja por causa dos malfeitores, porque eles cedo, logo, eles vão ser ceifados. Vocês, porém, que confiam em mim, que acreditam em mim, coloquem a vida de vocês nas minhas mãos, confiem em mim. Quando nós olhamos as pessoas maldosas indo bem, nós vamos sendo tomados de um certo desejo de comparação. Muito obrigado, pastor. Nós vamos sendo tomados por um desejo de comparação. A palavra vem, e o texto que nós lemos diz assim: confie em Deus, e não desvie do seu caminho, do seu propósito. Mas parece que nós nascemos com isso, com esse desejo de olhar ao nosso redor e julgar o malfeitor como sendo muito pior do que nós, e olharmos a prosperidade do malfeitor. Nós somos pessoas muito competitivas, nós somos pessoas que vivemos nos comparando com as pessoas, com o outro, com a outra. O texto diz assim: confia no Senhor e faz a tua parte. A sua resposta à vida, quando você começa a entender quem é Deus e confiar em Deus, não é brigar com o malfeitor, não é caçar malfeitor, não é esta. O malfeitor, ele vai ser pego. Um dia vai acontecer alguma coisa com ele. Um dia o Lava Jato põe a mão nele. Vocês estão entendendo? Preste atenção na sua vida. Um dia o malfeitor desaparece de cena. Um dia ele vai ser lançado, diz o texto. Um dia ele vai cair. Um dia ele vai estar fora. Pare de fazer juízo. Pare de olhar a calamidade na sua vida e achando que você é a pior pessoa do mundo. Olhe para o Senhor. Busque a Deus. Porque o malfeitor, Jesus diz, ele já está condenado. E aqueles que não creem nele já estão condenados. Agora você confia no Senhor, então faz aquilo que o Senhor ensina. Viva os princípios de Deus para você ter uma vida de paz, de alegria, de prazer, uma vida plena, saudável, bonita. E no Salmo 37, ele nos aponta 4 atitudes que a gente deve tomar. 4 imperativos, 4 verbos fortes. O primeiro é: confia no Senhor. E parece que à medida que a gente vai vivendo e vai ouvindo essas coisas do Evangelho, a gente começa a achar que a gente de fato confia no Senhor. Eu diria assim que uma grande parte de nós temos alguns surtos de fé. Aí, algumas manifestações que parece que a gente crê. Manifestações emocionais, manifestações mentais, manifestações psíquicas, porque parece que a gente crê, mas geralmente a gente crê quando a gente quer alguma coisa. Quando vem uma crise, a nossa fé desaparece.
Quando vem um problema, a nossa fé desaparece. Alguns de nós, quando a gente compartilha alguma dificuldade com alguém, olha, estou pensando em fazer a decisão, alguns dizem assim, fica tranquilo, vai dar certo. E a gente pensa assim, nossa, aquele cara é crente, ele crê mesmo, hein? Isso é um surto de fé. Confiança no Senhor não é isso. Confiar em Deus tem a ver com fazer o bem. A fé é uma coisa produtiva. Confia no Senhor e faz o bem. Quando você começa a confiar em Deus, você vai levando a sua vida e você tem uma disposição no seu coração para fazer o bem, porque você confia nele. Você sabe que ele está cuidando da sua vida. E você para de prestar atenção na maldade. Você para de dialogar com a maldade que está dentro de você e que está próximo dos outros. Você para de ter essa conversa que aparentemente intelectual que toma conta do coração da maioria. Alguns chegam para mim e dizem assim, pastor, por que será que Deus já não mata logo, já acaba com Satanás de uma vez? Por que será que Deus não destrói aquele político, tá? Por que será? Quando você confia em Deus, você não discute mais o mal. Você não se compara às pessoas. Você não diz assim, por que eu, que estou fazendo tantas coisas boas, não sou abençoado como aquele que faz tudo errado é? Você simplesmente confia nele e faz o bem. O problema é que a maioria de nós fomos ensinados a ser pessoas que caminham pela moral e não pela confiança em Deus. Eu vou explicar. Moral é a média do comportamento entre as pessoas. São convenções que nós vamos fazendo e vamos nos adaptando conforme as pessoas, na média, dizem que aquilo é moral ou imoral. Então, para vocês entenderem melhor, quando eu me converti, eu comecei a pregar o Evangelho, era imoral ir nas igrejas de camiseta. E nós, jovens, nós estávamos começando a pintar as camisetas. E a gente tinha uma camiseta que estava escrito assim, drogas matam, aqui na frente, era o rosto do Jimi Hendrix. E atrás a gente estava escrito assim, Cristo liberta. As igrejas se escandalizavam no começo. A gente ia nas igrejas para cantar, não podia usar a camiseta, tinha que botar uma camiseta de manga comprida. Hoje, para vocês entenderem, isso era imoral, era um mau comportamento para um crente usar aquelas camisetas. Hoje eu posso vir pregar até com essa aqui. E eu saio ali e a turma, nossa pastor, como o senhor está bonito, quer dizer, a camisa está bonita, né? Ninguém fala que eu estou bonito. Nossa, que camisa bonita. Então, é isso que é moral. Então, quando você começa a se comparar com as pessoas pela moral, geralmente você é muito generoso com você e muito julgador e maldoso com o outro. Aí o que vai acontecendo quando você faz isso? A gente começa a piorar. Da palavra moral saiu uma palavra chamada medíocre, que é o meio, é intermediário. No relacionamento com Deus, na confiança em Deus, não há a possibilidade de você se comportar por causa da questão moral. Você não pratica o bem por uma questão de opinião da média da sociedade. Você pratica o bem porque você confia em Deus. Porque ao confiar em Deus, você sabe que aquilo que você fizer, Deus vai abençoar a sua vida. Então eu começo a praticar o bem. É por isso que o texto diz assim, não te irrites com o malfeitor. Confia em Deus e faz o bem. Faz o bem no ambiente onde você vive. É uma nova proposta que está na palavra de Deus.
faz o bem no lugar que você está, habita a terra, diz o texto, melhora o lugar onde você está, faz o bem na sua casa, faz o bem para os seus amigos, faz o bem na sua família. Pastor, como é que eu faço o bem? Você faz o bem quando você confia em Deus, e quanto mais você confia em Deus, mais você se torna humano, mais você se identifica com o outro, mais você sofre com o outro, mais misericórdia você tem com o outro, porque você olha para o outro que tem um comportamento ruim, inadequado, e você percebe, sabe, crê, que você só não faz o que ele faz por causa da graça de Deus na sua vida. Então seu coração se comove, e você começa a ter uma percepção nova na vida. Confia no Senhor. A confiança em Deus nos torna pessoas produtivas. Não tem angústia. Você constrói as coisas na paz do coração. Vou fazer o bem para aquela pessoa, não é porque ela merece, não é porque ela é boa, não é porque ela é ruim, não é porque ela é bacana, não é porque ela é minha amiga, não é porque eu tenho algum interesse, não é por nada disso. Vou fazer o bem porque eu amo a Deus, eu confio nele, e ao fazer o bem eu sei que Deus vai me honrar, me abençoar, e abençoar a vida daquela e outro ser humano. Aí você começa a viver numa outra dimensão. Faz algum sentido para você? Se não faz, pelo menos começa a fazer o bem, confiando de que Deus vai abençoar a sua vida. Se você semear bondade, você vai colher bondade. Se você semear amor, você vai colher amor. Deus nos devolve as bênçãos. Esse é o primeiro imperativo, confia no Senhor. O segundo é, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. E aqui, novamente, uma grande parte das pessoas fazem uma grande confusão. Ao invés de você se comparar, ao invés de você ficar invejando, ao invés de você sair de manhã e olhar na garagem do seu vizinho, ver aquele carrão novo, e você deixar aquele pensamento vir assim na sua cabeça e pensar assim, puxa vida, olha, esse cara é um bandido, olha como é que carrão que ele tem, olha como é que ele vive, olha, e eu aqui, crente, indo lá para a igreja todo domingo, com esse carrinho aqui, 3 anos de uso já. Ao invés de você ficar na frente do espelho, ficar se comparando com a outra vizinha, amiga, reclamando, você precisa entender que Deus não nos julga pela aparência, que Deus não nos julga pela riqueza, que Deus não nos julga pelo poder que temos, que Deus não nos julga pelo status. Nós somos avaliados por Deus de acordo com os conteúdos que a gente tem no coração. Nós somos avaliados por Deus por aquilo que nós somos. Nós somos avaliados por Deus pela construção que Deus faz no nosso ser, pela construção que Deus faz no nosso caráter. Nós somos avaliados por Deus pelo nosso estado emocional e mental pacificado. Nós somos avaliados por Deus quando a gente é encontrado em Deus no descanso e na confiança dEle. Nós somos avaliados por Deus quando nós somos libertos das nossas doenças do coração, quando a nossa memória é curada, quando nós somos tratados e cada vez mais a ansiedade vai diminuindo em nós. Nós somos avaliados por Deus quando nós nos alimentamos da verdade. Nós somos avaliados por Deus quando a gente se submete a Ele. Afinal, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós não somos avaliados pelas pessoas. Então eu não preciso me comparar com ninguém. Agora, essa consciência você só começa a ganhar quando você deseja, quando você crê que Deus e que você deve se agradar
nele e fazer a vontade dele. Vamos tentar explicar melhor o que é agradar ao Senhor. Primeiro, agradar ao Senhor não é um pensamento pagão como a maioria das pessoas tem. Tem um cântico que a gente canta que é muito bonito e não tem nada de errado nele. Mas ele, de vez em quando eu vou cantar, eu dou umas travadas. Tem uma música que diz assim: Deus é maior. Vocês lembram dessa música? Deus é melhor. Quando a gente fala isso, a gente está comparando Deus. E é por isso que eu dou uma travada. Porque Deus não se compara. Não existe outro Deus. Não existe ninguém a quem Deus possa ser comparado. Ele é Deus. E o resto não é Deus. Agradar-se do Senhor, no contexto que nós estamos lendo, não é pelo que a gente recebe de Deus, não é pelo que a gente tem de Deus, não é pelo que nós guardamos na nossa casa, no cofre, no banco, e que nos foi dado por Deus. Não é por isso que eu me agrado do Senhor, não é por isso que eu me alegro no Senhor, não são essas coisas, não é porque eu tenho uma casa, e agora Deus está me dando a segunda, não é por isso. Não é isso que agrada a Deus, porque eu tenho um emprego e Deus está me fazendo prosperar, não é isso. Agradar-se do Senhor é muito mais do que isso, é por causa do Rei da Glória estar presente na vida. É isso que é agradar-se dele, é você levantar-se de manhã e dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor habita o meu coração, o Senhor vive dentro de mim. Talvez a gente precise olhar para Jesus, para entender o que é agradar-se do Senhor. Hebreus capítulo 10 diz que Deus, não querendo mais sacrifícios, Jesus se colocou para agradar o Pai como oferta. É isto que agradar-se, é o desejo de fazer a vontade do Pai. Ele, Jesus, foi o único que se agradou totalmente de Deus. Foi uma entrega absoluta a Deus, de todas as coisas. Ele mesmo dizia: a minha comida consiste em fazer a tua vontade, o meu alimento é fazer a tua vontade, a minha comida é fazer a tua vontade, o meu desejo é fazer a tua vontade, é ter prazer em servir a Deus, em viver para Ele, em ofertar-se a Ele, em colocar-se nas mãos dEle. Este era o alimento de Jesus. E se você quiser agradar-se de Deus, você tem que olhar para Jesus. Esse agradar-se a Deus é estar disposto a viver para Ele sem reservas. No seguinte sentido, é uma constante presença de Deus em nós que vai nos transformando todos os dias. Se o caminho da vontade de Deus é sacrificar alguma coisa em nossa vida, é ir para a cruz, nós vamos. Se fazer a vontade de Deus é perdoar, nós vamos perdoar. Se fazer a vontade de Deus é amar alguém que nos desprezou, nós vamos amar. Sem inveja no coração, sem amargura, sem comparação. Aí quando você entende isso, você começa a viver as crises, sem desespero. Viver as rejeições, viver os abandonos, chamando Deus de Pai. Na cruz, Jesus fez a seguinte pergunta para Deus: Pai, por que me desamparastes? Ele não perguntou assim: Pai, por que os ímpios prosperam? E a resposta de Jesus foi uma oração. Ele começou a clamar e a dizer: Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu,
quando você entende quem é Deus e quem é Jesus, e você crê nele, você começa a viver o desamparo, o abandono, a infidelidade, as coisas que acontecem ao seu redor, sem esse sentimento de desamparo. Você começa a viver sem esse sentimento de desamparo. Você começa a dizer, Deus meu, quando você tem muito, você começa a dizer, Deus meu, quando você não tem nada. Você começa a dizer, Deus meu, quando você é perseguido. Você começa a viver, dizer, Deus meu, não vou invejar ninguém, não vou desejar um mal para ninguém, vou fazer um bem, Deus meu. Se me agrado de Deus, eu amo até o fim. E Ele se torna o meu pai. Ele se torna a minha mãe. Ele se torna o meu amigo. Ele se torna o meu marido. Ele se torna a minha esposa. Ele se torna a minha porção. Eu agrado a Deus. Me agrado a Deus, por isso sou feliz, sou grato. Eu me agrado em Deus na saúde, na dor, na doença, na alegria, na vida e na morte. E no coração não há medo, não há temor. Agrada-te do Senhor. E os desejos do seu coração serão atendidos. O Salmo 119 diz, não fosse a tua palavra, há muito, a minha angústia teria me consumido. Pela tua palavra, o Senhor me tem dado vida. Agrada-te do Senhor. A maioria se sujeita a Deus. Fala, Deus é poderoso, Deus é soberano, Deus é dono de todas as coisas, Deus é onipresente, então eu vou fazer essas coisas que Ele está falando para eu fazer. Mas não tem constrangimento desse amor de Deus presente na vida. Por isso, falta alegria, falta gozo, falta prazer. Tudo fica pesado, difícil. Tem um Deus para evitar a catástrofe. Tem um Deus para evitar a tragédia. Quem vive assim está muito longe do chamado de Deus para a vida. Você acha que Deus te chamou para você ficar vivendo e evitando tragédia e tentando pedir a Deus para Ele evitar alguma tragédia na sua vida? Não! Deus te pôs aqui no mundo para você viver a favor dEle, para a glória dEle, andar com Ele, amá-lo, porque é isso que vai te fazer ser feliz. Eu confesso, irmãos, que às vezes quando prego essas coisas, eu fico pensando, Senhor, abre o coração dos teus filhos para eles entenderem que eles foram chamados para te amar, que eles foram chamados para amar ao próximo. Abre a mente deles, para que os desejos deles sejam satisfeitos, para que eles se completem em ti. Se o meu coração se agradar em Deus, então seguir a Jesus não é um peso, não é difícil, é fácil. Os crentes vivem me falando, pastor, é tão difícil seguir a Jesus. Não é, meu irmão, é muito fácil. Agrade-se do Senhor, alegre-se nele, tenha prazer nele, ande com ele, levante-se com ele, durma com ele, trabalhe com ele. Ele é vivo, mora no coração dos que o amam, é fácil viver com ele. Se a palavra de Deus for difícil de ser obedecida e atendida, tem alguma coisa errada. Ela mesmo diz que ela é vida, que ela é conforto, que ela é consolo. E quem a obedece
é feliz, diz a palavra de Deus. Gente, eu não estou falando da biblioteca não, tá? Sim, que você põe na cabeça e que você lê todo dia. Não é disso não, é aquilo que vem para o coração. Quando você lê um texto da Bíblia e aquilo entra na sua alma e você quer digerir aquilo, você fala, Senhor, eu quero viver isso. Há 2 mandamentos apenas, amar a Deus e amar o próximo. O que é difícil nisso? É difícil quando a gente vive pela nossa própria mente, pela nossa própria cabeça, pelo nosso temperamento, pelas nossas atitudes. Mas se essa palavra estiver escrita no coração, o medo desaparece. Se essa palavra for lida, não para você ser mais sabido do que o outro, e ser mais esperto, e ter uma estratégia para você ficar rico, mas ela for lida para que o Senhor trabalhe a sua vida, a sua alma, as suas emoções, seus relacionamentos, a sua vida vai ser muito melhor. Agrada-te do Senhor. Agora uma coisa, tá? É importante eu lembrar isso. Ninguém pode fazer isso por você. É você. Você tem que se levantar todos os dias e agradecer a Deus e dizer, Senhor, eu sou teu. Deus meu, o Senhor é meu. O Senhor é meu pai, o Senhor é minha mãe, o Senhor é meu amigo, o Senhor é tudo que eu preciso, o Senhor é a minha porção. Quando você começa a viver isso, a sua vida começa a mudar. Sou de Deus, vaso de barro, habitado pelo tesouro eterno. Irmão, irmã, eu não sei o que isso tem a ver com você, mas comigo tem muito a ver. Quando eu saio aqui pela rua, às vezes eu faço isso, vou a pé para minha casa e volto, vou andando, vou pensando. Mais importante do que ser um pastor, é ser habitado por Ele. Habitado pelo Senhor. Será que você pode dizer isso assim? Dizer, sou habitado pelo Senhor. Às vezes eu penso, Senhor, eu não entendo como é que as pessoas vivem sem essa habitação. Como é que elas conseguem? Sem se alegrar, sem confiar em Deus, sem essa entrega a Ele, sem esse prazer de desfrutar da presença dEle, sem essa comunhão, sem essa intimidade, sem essa segurança. Eu não consigo. A maioria, apesar de se afirmarem que creem, não se dão conta desse privilégio. Quando você crê nisso, e você começa a agradar-se dEle, Deus vai se tornando teu íntimo, teu amigo de todas as horas. Infelizmente, a maioria de nós nos distraímos com essas coisas, esses brinquedinhos que o diabo nos dá, e a gente fica brincando com eles, ao invés de buscar a Deus e viver para Ele. Meu irmão, você é um enviado por Deus a esta terra, para você ser bênção na vida das pessoas, para você fazer a vontade dEle. Agrada-te do Senhor e pratique a verdade, diz o texto. Sabe por que as pessoas precisam mentir? Porque elas não se agradam em Deus, elas não se alegram em Deus, elas olham para a vida delas e elas não ficam contentes com o que elas são.
Então elas têm que criarem alguma coisa para chamar atenção, para elas se sentirem mais importantes, se sentirem mais bonitas, mais saudáveis, melhores. Elas precisam ter coisas, elas precisam ter uma paixão maluca por alguém, para tentar preencher essa carência afetiva. Aí vira dependente dessas coisas, vira escravo, vira servidor dessas coisas, se deixa seduzir por essas coisas da terra e dos homens e das pessoas, e dessa pressão sobre as pessoas para você ser importante, e aí você começa a se comparar. A palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor, e os desejos do seu coração serão atendidos. E você nem sabe quais são os desejos. Geralmente os nossos desejos são confusos, mas quando são os desejos de Deus, Ele nos acolhe e nos guarda. Por isso, agrada-te do Senhor, não escolha o ganho fácil. Por isso, agrada-te do Senhor, não escolha a corrupção. Agrada-te do Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Agrada do Senhor, e não caminhe pelo seu egoísmo. Agrada-te do Senhor, e não viva pelas tuas fantasias. Agrada-te do Senhor, e não viva pelas seduções que lhe aparecem. Agrada-te do Senhor, e não viva pelos seus caprichos, pelas suas vontades infantis. Agradar-se do Senhor é alinhar a existência nele e viver de acordo com os desejos dele, que não são os seus caprichos, que não são as adulações que você acha que Deus tem que fazer com você. São desejos para fazer o bem, é o desejo de se alimentar da vontade de Deus e descansar em Deus. O terceiro imperativo para a gente ir encerrando é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A entrega é uma coisa difícil. Difícil porque a maioria de nós achamos que nós somos deuses, que nós somos capazes de tudo, que nós podemos resolver os problemas. Eu vou dar só um exemplo acontecido comigo. E vocês que são pais e mães, vocês sabem disso. Os nossos filhos, nós temos muita dificuldade de entregá-los ao Senhor. A gente acha que o futuro dos nossos filhos depende da gente. A gente acha que o futuro financeiro do nosso filho depende da gente. E aí nós investimos tudo na vida deles. A melhor escola do mundo, e vamos, e pagamos. Aí os filhos vão crescendo. E eles, quando são crianças, eles nos veem como deuses. E a gente até vai na frente de Deus, pavimentando o caminho para eles não sofrerem, a gente pensa. Ah, meu filho não pode passar pelo que eu passei. Aí eles vão chegando na adolescência, a gente lembra da adolescência da gente, os conflitos que a gente teve, então a gente fica cercando, e não pode, até que um dia eles chegam para a gente e dizem assim: pai, você não é Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês não mandam na minha vida não, tá? Aí a gente entra em crise. Ai, meu Deus, não sou mais o Deus do meu filho. Você tem que agradecer a Deus. Você tem que ficar feliz. Você tem que entregá-los nas mãos de Deus. Você tem que orar por eles, ensinar as coisas de Deus para eles e deixá-los andar pelos seus próprios caminhos. Claro, no momento próprio, na idade própria, mas confiando em Deus, de que aquilo que você semeou na vida deles,
Se foi a verdade, foi a palavra, foi o amor a Deus, foi o amor ao próximo, vai prosperar na vida dele. Porque é isso que a palavra ensina. A gente fica meio decepcionado, né, quando alguém diz que você não é tão deusinho assim como você pensa. Pastor, então, fica mais ainda, né? A gente quer ter controle mental sobre as pessoas à distância. Você tem que entregar. Entrega a Deus. Quer ver outro exemplo? As causas injustas. Eu não vou perguntar aqui, né, quem já teve causas injustas, porque muitos têm. Aí a gente entrega a causa injusta para Deus e fica desejando que aquele que nos causou a injustiça morra. Aí a gente fica guardando mágoa, a gente fica com raiva, e aí a gente tem rejeição, aí a gente se sente a pior pessoa do mundo, e a gente diz, não, já entreguei a Deus. A Bíblia diz, entrega ao Senhor, e o mais Ele vai fazer. Confia nele, agrada-te dele, entrega e descansa no Senhor para a gente encerrar. Não há angústia, não há ansiedade, não há pânico que não seja curado quando você vive essas 4 realidades. Primeiro, confiar nele, agradar-se dele, entender. Não retenha, não fica guardando no seu coração, entregue para ele. O que você está segurando aí dentro de você? Quais são as broncas, as raivas, as mágoas que você carrega? O que você anda carregando, que vai te fazendo curvar? Ou quais são as coisas que têm te tornado uma pessoa obcecada, que criou um mau hábito na sua mente, que viciou você, e que você não consegue entregar? Por isso você não tem descanso. Senhor, eu vou descansar. É o que você tem que dizer para Deus. E isso é um processo, é um treino. Todo dia você tem que se levantar e dizer, Deus meu, habitado pelo Senhor, vou descansar em Ti neste dia. Vou confiar em Ti. Vou fazer tudo o que eu tenho que fazer, mas vou fazer confiando em Ti. Alguns, à medida que eles vão vivendo, eles vão falando, mais um dia, e não consegui aquilo que eu queria. Está ruim. Desejos do coração. Quando você confia em Deus, passou aquele dia, Senhor, obrigado pelo dia lindo que o Senhor me deu. Obrigado pelas pessoas com quem eu conversei. Obrigado pelos amigos. Obrigado pelos filhos. Senhor, obrigado pelos netinhos. Senhor, obrigado pela vida. Obrigado porque o Senhor mora no meu coração. E se o Senhor quiser me dar, o Senhor vai me dar. Eu descanso nele. Confia, agrada-te, entrega, descansa nele. Entrega a sua vida e a palavra de Deus, e Ele vai endireitar os teus caminhos a cada dia, todos os dias da sua vida. Você pode começar hoje, não precisa ser amanhã, você pode começar agora, e eu quero te convidar para você se colocar diante dEle. Eu não sei, ou sei, que para a palavra chegar no seu coração não depende de mim, depende do Senhor.